Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes nos anos de chumbo da ditadura militar, Jean-Marc Van der Weyde, para analisar a bizonha, bizarra carta endereçada pelo homem de cor alaranjada que preside atualmente os Estados Unidos ao presidente Lula, as suas motivações, a altiva reação do presidente Lula e do seu governo, e se essa carta bizarra, tem a capacidade de abrir uma nova conjuntura política no Brasil. Tudo bem, Jean? Bom dia para todos, Marco, Normando, todo mundo que está participando disso. E, como sempre, tocando esse Trilhas da Democracia, conjuntura, companheiro Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Tudo bem, Jean? Prazer revê-lo. Já dá vontade de começar de rir quando você fala a carta do personagem alaranjado. E quanto a gente está podendo rir do fascismo, tá bom. Como esse programa está sendo gravado na sexta-feira, dia 11 de julho, infelizmente nós não poderemos fazer a leitura dos comentários, das perguntas que são tradicionalmente enviadas pelo chat. Bom, eu gostaria de começar esse nosso diálogo fazendo a leitura desse histórico editorial do Estadão. Vejam o que a carta desse personagem alaranjado conseguiu fazer, né? Eu nunca imaginei que no Trilhas da Democracia ou em qualquer outro espaço eu leria um trecho do editorial do Estado de São Paulo. E eu gostaria, muitos de vocês que nos acompanham agora já devem ter lido, tomado conhecimento desse editorial, mas eu gostaria de ler o último parágrafo, né, para iniciar. Que a carta de Trump teve para unir posições tão antagônicas assim no cenário político brasileiro. Abro aspas. Que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump, de Bolsonaro e de seus associados liberticidas. E que aqueles que são verdadeiramente brasileiros, seja qual for o partido em que militam, não se permitam ser sabujos de um presidente americano que envergonha os ideais da democracia, fecha aspas. O título desse editorial é Coisa de Mafiosos. Eu até brincava com o Jean em off, dizendo, olha, Jean, está rolando aí o comentário de que, na verdade, foi você que escreveu, que redigiu esse editorial. Muito bem, Jean. Como é que você analisa esses episódios aí das últimas 48 horas? A carta, a resposta imediata do presidente Lula, do governo e de meios de comunicação, da mídia tradicional, evidentemente da mídia independente, contra-hegemônica, e de boa parte dos principais personagens políticos nacionais, evidentemente com a exceção de Tarcísio, Zema, Caiado, né? E você dizia na Globo News, da Eliane Cantanhede, né, que disseram que a responsabilidade do acontecido é do presidente Lula. Então, Jean, como é que você analisa esse milagre que foi operado quase como algo equivalente à transformação de água em vinho feita por Donald Trump com essa carta? Por favor, Jean. Olha, eu acho que é uma sucessão de surpresas, né? Eu acho que uma reação de caráter, né, de nacionalista, digamos assim, né, de defesa enfim, da soberania nacional, quer dizer, esses elementos básicos desde o republicanismo, já está meio
digamos assim, mastigado ao longo do tempo, as coisas foram se fragilizando. Então, a reação, para mim, foi espantosa. Né? Tem um assomo de, digamos assim, de força nacional, de identidade nacional numa situação como essa, com um país tão polarizado como está o nosso, não deixou de ser uma coisa muito surpreendente, que mostra que no substrato do consciente coletivo ainda sobram alguns elementos importantes positivos. Agora, eu acho que, inclusive, esses personagens que se precipitaram para jogar pedra no Lula, ao ver o tamanho da reação, já vão começar a afinar o discurso. Não é bem assim, coisa e tal. Espera aí que o Tarcísio, Zema, não sei o que e tal, evidentemente não vão adotar o tom do editorial de São Paulo ou de vários outros vários jornais, mas certamente vão começar a relativizar a coisa porque está pegando muito mal. Né? Eu estava lendo aqui hoje num artigo num articulista da Globo, em que ela diz que foram milhões e milhões, 200 e não sei quantos bilhões de menções, né, da rede ao tema, sendo que 90% metendo cacete, quer dizer, apoiando a posição do governo. Né? Então, é uma coisa extremamente favorável, ou seja, encurralou o bolsonarismo num espaço muito diminuto, apesar dos seus 3 candidatos a presidente aí terem levantado a bandeirinha do Trump e pintado o cabelo de amarelo ou vermelho. Mas eu acho que uma coisa que a gente teria que olhar, né, além dessa surpresa, a própria carta é uma surpresa muito grande. Para todo mundo, inclusive para os americanos, quer dizer, para o governo americano. Então, só a entourage mais próxima do Trump é capaz de ter sintonia com aquilo que ele fez. Porque a réplica, digamos assim, dos setores de segundo, terceiro escalão do governo está sendo... Nós não sabíamos de nada, entende? O setor lá de relações internacionais do governo americano, que depois de negociações comerciais, etc. Estava em plena negociação com o governo brasileiro, para definir, em função da discussão de tarifas, assim, isso, e dizendo o seguinte: olha, vai ter uma tarifa de 10%, não sei o quê, e de repente é bomba. Tem uma sapatada na cara deles, inclusive. Os caras só posso dizer que não sabiam. Então, essa situação é um pouco peculiar, que é o seguinte: aí começamos a discutir quais são as motivações. Né? Quer dizer, como o sujeito é absolutamente aloprado, você não pode saber exatamente qual foi o fator de última hora que precipitou. Dizem lá as pessoas que conhecem a Casa Branca de hoje, que escrevem vários artigos por aí, que tudo lá funciona de improviso. Né? Quer dizer, o último que falar alguma coisa, ou alguma coisa que pegou mal, machucou o calo, aí o cara sai chutando. Agora, mesmo assim, apesar de toda essa maluquice, tem algumas coisas que chamam a atenção. Você lembra que quando começou a ofensiva do Trump, logo que ele tomou posse com o negócio de taxa para cá, taxa para lá, ele ameaçou alguns países com coisas que não tinham a ver com comércio. Grosso modo, ele estava falando o objetivo final deles era melhorar a balança de pagamentos americana. E isso aí foi uma coisa importante. Mas, quando ele lidou com o México, com países da América Central, qual foi o pretexto que ele deu? Vou cortar vocês, porque vocês não estão contendo a imigração. Então, a lógica foi essa, não era uma lógica econômica. A mesma coisa por outras razões, mas também não era uma lógica econômica, quando ele ameaçou os canadenses. Aliás, lembremos, a resposta do Canadá em relação à ameaça do Trump foi botar os liberais no poder, quando os conservadores estavam com 20% de margem de avanço até o Trump abrir a boca. Eu espero que o efeito aqui seja o mesmo. Agora, depois disso, ele trocou de discurso rapidamente, se acertou com a presidente do México, com o Trudeau, mais ou menos, o Trudeau saiu, enfim, mas não aplicou as ameaças que ele tinha feito. Ainda disse, não, o negócio da imigração, eles estão fazendo o possível, tal. Deu uma justificativa. Mas
que ele colocou agora não tem muito como recuar. Né? Porque ele chega e diz assim, olha, vocês vão ter que aplicar, ou vocês fazem o que eu quero, pô, entende? Ou vocês se ferram. Eu vou botar 50%. O ferrar é relativo, né? Mas é um ferrar. Vai ter um impacto, pô, entende? Não devastador, porque a importância das importações e exportações americanas não é tão grande assim, mas certamente vai, em alguns setores, vai ser pesado, muito pesado. Agora, o que ele está fazendo? Quer dizer, faz parte de uma. Não é a lógica aí desse caso não é econômica. E por outro lado, ele tem. O recuo dele é um recuo difícil. Por que ele chega e está dizendo o seguinte? Ele está desafiando os poderes constituídos do Brasil a fazer o que ele quer. Ou seja, violar as próprias leis. Está se pedindo o quê? Que o Supremo resolva absolver o Bolsonaro, né? Leave him alone, quer dizer, deixa ele quieto, pô, eles não o persigam, caça as bruxas, não sei o que. O que ele está pedindo é o seguinte: olha, esquece a lei, quer dizer, entendi, deixa o cara rolar. Na verdade, tem uma identidade própria nessa história, certamente, porque é o que ele aconteceu com ele, entende? Ele foi left alone, ele foi deixado rolar, porque a justiça americana nunca chegou ao ponto, estava perto de chegar ao ponto de enquadrá-lo, de julgá-lo, quando ele se elegeu. Aí, pela legislação americana, ele não pode ser julgado. Então, ele está numa boa. Agora, a ideia de ser julgado por seus malfeitos quando no poder, que é o caso do Bolsonaro, que está sendo julgado, para ele é uma coisa incômoda. Ele certamente não ia se preocupar tanto com essa identidade a ponto de fazer esse tipo de provocação brutal que ele fez. O Bolsonaro não tem essa importância toda. Nem nós, a bem da verdade. O Brasil não tem essa importância toda para os americanos. Então, ele está dando mensagem para alguém mais, quer dizer, em algum outro lugar. Também não foi possível detectar. É uma patada no BRICS. É um pouco estranho, porque o BRICS também não está com essa bola toda. Mas teve a reunião do BRICS recentemente, teve muita especulação em torno de uma nova moeda, e o Trump do outro lado dizendo, não desafio o dólar não, que vocês vão se ferrar. Entende? Agora, ele ameaçou uma taxa nos membros do BRICS, não individualmente. E ele não fez essa taxa sobre o BRICS e marcou o Brasil. E meteu a paulada em cima. Essa é a razão da coisa toda, a lógica é essa aí. Possivelmente seja, mas eu acho que aí é tipo tentar matar mosquito com canhão. Entende? Que não é uma coisa muito excessiva e muito brutal do ponto de vista legal, de todas as relações internacionais. É uma coisa que o mundo inteiro vai dizer, peraí, assim não dá, não é possível. Isso não são relações institucionais entre países, entre estados. Isso não é possível manter uma... Ninguém vai aprovar um tipo de coisa dessas. Nem o Milei acho que vai ter coragem de sair por aí dizendo que é isso mesmo. Então, eu acho que nós estamos ainda numa coisa. Outra hipótese, mas no limite, que, embora eu ache estranha, porque o que eles podem querer do ponto de vista econômico? Se eles têm uma relação, um balanço de pagamentos favorável a eles, há 15 anos, 400 milhões de dólares de favorável, regularmente favorável, o que mais que eles querem do Brasil do ponto de vista econômico? É um negócio meio estranho, né? Você pode até tirar alguma coisa a mais, mas no volume, esse volume vai matar a galinha dos ovos de ouro, a taxa altíssima, 50%. Eles não vão tirar 50% a mais de taxa, eles vão ter um limite violento nas exportações físicas. E possivelmente também das exportações deles para nós, se houver uma retaliação da coisa. Ou seja, pode ser tiro no pé direto. Mas a hipótese, essa era a única hipótese que podia ser imaginada, assim, é que o Bolsonaro e essa coisa toda aí fosse simplesmente um bode na sala. Né? O cara faz um barulho danado, bota o bode na sala, depois negocia por trás. Então, não, vamos resolver o problema aqui entre nós. Porém, é isso, não tem muito o que ganhar, para esse estardalhaço todo, economicamente, em termos de balanço entre relações econômicas do Brasil e Estados Unidos. Então, mesmo a teoria do bode na sala é um pouco capenga. Eu acho que é como eu estou vendo as coisas. Agora, estou realmente impressionado com nessa reação política no Brasil, que é muito, muito, muito ampla,
E, sobretudo, eu acho que o mais importante do que 3 ou 4 figuras falarem, quer dizer, é um mar de comunicações nas redes, que marcou um diferencial enorme. A direita sempre dominou, quer dizer, a maior parte do... E já as próximas pesquisas eleitorais, elas vão dar o tom realmente do impacto causado. Quer dizer, aquela pergunta que eu fiz inicialmente, se a carta teve a capacidade de mudar, criar uma inflexão na conjuntura política nacional, a gente vai averiguar já na próxima rodada de pesquisas, porque vão captar esse movimento. Então, pode acontecer no Brasil aquilo que aconteceu no Canadá, e você citou agora há pouco, né? Ele ter tido a capacidade de inverter uma tendência política, não é? Com certeza. Vamos esperar para ver, né? Porque o peso, digamos assim, ideológico do direitismo e do bolsonarismo, quer dizer, o enquadramento mental, é forte. Né? Então, pode ser que ainda resista alguma coisa, mas eu acho que já tem um efeito, mesmo que a bolha bolsonarista, que ao contrário da maior parte das pessoas, eu não acho que represente 30%, 40% do eleitorado, acho que está mais para 20%, mesmo que dentro desses 20% de bolsonaristas, raiz, ferozes, não sei o que e tal, não altere muito o quadro, o problema é que toda a margem que fica ali da direita não bolsonarista ou semi-bolsonarista está impactada. E isso aí decide a eleição. Entendeu? Esse cara, aí nós vamos ver se realmente onde é que chegou esse desgaste. E o Trump pode se arrepender amargamente, o Bolsonaro também, de ter entrado nessa jogada. Normando, diga. Por favor, João. Conclua, por favor. Não. Normando, ontem o nosso amigo Daniel Arão mandou uma mensagem, eu gostaria de te repassar o e com seu tradicional bom humor, né, e com a sua tradicional ironia, ele escreveu o seguinte: em 1914, Lenin agradeceu ao czar, em 1937, Mao Tse-tung agradeceu aos japoneses, em 2025, Lula agradeceu a Trump. Normando desapareceu. Diga, criei um suspense aqui que eu vi que não estava carregando um dispositivo. Eu li um comentário do professor Paulo Sérgio Pinheiro, né, já esteve no governo Fernando Henrique, trabalhou com o professor Sérgio Buarque de Holanda, esteve no Secretariado-Geral da ONU para Direitos Humanos, pessoa honrada, né, dizendo que o Trump tinha realmente cometido o milagre de, numa tacada só, né, resgatar a bandeira nacional da mão da extrema-direita, eleger o Lula, né, e desfazer o Bolsonaro. Claro que é muito otimismo, né, mas é significativo que ontem uma figura que intelectualmente não representa nada, é o oposto do Paulo Sérgio Pinheiro, o governador de Minas Gerais, Zema, que no primeiro momento saiu batendo no Lula, ontem, ao longo do dia, mudou o discurso, já dizendo que não, é um erro muito grande da Casa Branca, etc. e tal. O Tarcísio, que não mudou o discurso e apanhou que nem boi ladrão, apanhou da Folha, do Estadão e até do Amoedo, resgataram o Amoedo publicou um texto batendo pesado no Tarcísio. O Tarcísio não fez o meia-culpa, mas apagou das suas redes sociais aquela fotozinha dele com o boné MAGA do Trump, né, que ele estava lá postada desde janeiro. Né, não tem muito efeito apagar, né, pior ainda, passa recibo, mas é um indicativo. O que eu acho também significativo, que a gente deve pensar um pouco, é o perfil psicológico, né, do narcisista extremado, que é o Trump. Isso é meio que quase que comum a todos os ditadores. No caso dele em particular, chama muito a atenção a possibilidade
disso ter sido uma reação emotiva, né, oportuna, vou tentar falar sobre isso, para outros interesses, mas, sobretudo, individualizada, né, porque ele é assim, ele reage emotivamente de imediato e depois vem, né, o controle de danos para tirar daquilo alguma costura institucional. Só para resgatar, o Trump tem seguidamente recebido chefes de Estado no Salão Oval e destratado chefes de Estado. Né? O novo primeiro-ministro do Canadá bateu boca com ele elegantemente, mas bateu boca, afrontou. Né? Anteontem, o presidente da Libéria foi recebido no Salão Oval e saiu repetindo uma fala que eu já ouvi pelo menos de 3 outros chefes de Estado, que ele saiu dizendo: nunca fui tão destratado assim na minha vida. Isso é uma constante de quem se reúne. O presidente de Gana também aconteceu isso em março ou abril, se não me engano. E outros chefes. O presidente da África do Sul, o presidente também. Da Alemanha, nas referências à derrota da Alemanha nazista. Então, quer dizer, essas sessões são sessões de bullying, né? São sessões de assédio moral, né? A figura que saiu muito bem foi o presidente de Portugal, né, o Marcelo Rebelo, que é muito hábil, é um cavalheiro e, com rápida lição de história, botou o Trump no lugar dele e não passou recibo, né, dos malfeitos. Mas estou citando isso só para pontuar que a cúpula dos BRICS ela pode ter causado um impacto psicológico no Trump que o levou a essas medidas. O Lula faz um discurso de encerramento na cúpula dos BRICS, dizendo que o mundo não precisa de imperador, né, e que os países precisam de parceiros. E aquilo que era um boato em redes sociais, etc. e tal, e que estava rolando há semanas, se torna uma realidade quando a China e o Brasil assinam um protocolo para estudos técnicos para a viabilização da ferrovia, né, transoceânica, né, de onde os baianos gostam de dizer que o Brasil começou, que iria de Porto Seguro até o porto de Xangai, estratégico para a China no Peru. Esses anúncios podem ter detonado uma reação emotiva nele, estou especulando. Agora, tem a conveniência, né? Tem a conveniência de, no BRICS, não necessariamente fazer uma resposta por BRICS, mas bater no elo fraco, né, dos países fundadores, bater no elo fraco e tentar, nessa cartada, apartar o Brasil dos BRICS, via uma negociação subsequente à tarifa de 50%. E outra coisa muito importante é que, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo sobre a regulação das mídias sociais, responsabilizando as big techs pelo conteúdo do que for publicado, né? E isso tem muito poucos dias e o Trump apesar da briga com o Musk, ele né, sim, uma expressão dos novos 3Bs, né? Não só dos banqueiros, que sempre estiveram onde estão, mas dos bilionários e das big techs. Então, tem outros interesses, né, que convergem para essa decisão. Agora, não tenho dúvida de que o efeito político, pelo menos nesse momento, é muito interessante. Como disse o Jean-Marc, para mim também é surpreendentemente positivo e vamos ver até onde pode se levar. Do mesmo jeito que no conflito com a Câmara, que, aliás, né, também tem um componente psicológico narcísico da figura do Hugo Mota, porque uma das viradas de posição do Hugo Mota com relação ao acordo com a Haddad é quando é veiculada a imagem dele tomando chivas 12 anos na boca da garrafa. E ele ficou furioso com aquilo, né, segundo várias fontes vazadas. E tal como no conflito com o parlamento, que tem audiência marcada para o dia 15 para tentar acomodar tudo e todas as partes já estão conversando, o meu maior receio é o acordo.
eu acho que o conflito é potencialmente muito positivo. E Jean, parece que ontem, eu não sei se vazou, ou na verdade foi resultado de uma declaração oficial do Lira, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, de que ele manteve no relatório dele a taxação dos super ricos em 10% e propondo também uma alteração, elevou da isenção do imposto de renda. Né? Então, e acrescentando, ou seja, são notícias boas que vêm se acumulando num curtíssimo espaço de tempo. Né? Mas, Jean, eu queria te perguntar, te ouvir agora, acerca já do protesto que foi realizado ontem em São Paulo. Né? O protesto que reuniu cerca de 15 mil pessoas, foi um protesto bastante significativo e que, muito rapidamente, né, fez com que tivesse sido acrescentada uma nova pauta, né, uma nova bandeira. Além da taxação dos super ricos, uma ressurreição do anti-imperialismo, né? Houve queima de bandeira dos Estados Unidos, queima do boneco do Trump e a própria forma como a imprensa lidou com a manifestação de ontem, invertendo a ordem das bandeiras, né? Era contra o tarifaço e pela taxação dos super ricos. Né? Como é que você avalia agora esses efeitos na possibilidade de abertura de uma nova onda de mobilizações, de protestos, de atos de rua, com bandeiras vermelhas, camisas vermelhas e não mais verde e amarelas? Aliás, me corrijo, já me corrijo, né? Com bandeiras vermelhas e bandeiras verde e amarelas, na medida em que vai fazer ressurgir esse nacionalismo e fazer com que os setores de esquerda recuperem a bandeira nacional com esse espírito nacionalista atingido pela carta do Trump. Por favor, Jean. Olha, os temas internacionais mesmo, no caso, um que afeta o Brasil diretamente, inclusive afetará o bolso de uma parcela da população, pelo menos, de uma forma... Pode impactar do ponto de vista da inflação, tem uma série de cálculos que estão sendo feitos aí que certamente vai chegar no bolso das pessoas em algum momento esse tarifado. Mas, no imediato, o elemento político é mais importante do que o elemento, digamos assim, de impacto material, né? Impacto, digamos, no bolso, na economia das pessoas, que isso vai acontecer daqui para frente, quer dizer, mantido o tarifaço, dentro dos próximos meses e anos, onde teremos que engolir algumas correções de rumo para conseguir absorver essa paulada. Mas, no imediato, acho que, do ponto de vista da opinião pública, é a questão mais nacional que está pesando. Né? Digamos assim, bateram na cara do Brasil. Então, como é que é? Vamos dar outra face ou vamos enfrentar, vamos responder? Esse eu acho que é o tom que está pegando. Até que ponto isso nas redes teve um impacto muito grande? Se isso vai levar multidões, grandes multidões às ruas de novo, estou esperando para ver, espero que sim, mas não me parece que a capacidade de mobilização, quer dizer, que os setores mais organizados, politizados e de esquerda, seja suficientemente forte, a não ser que você tenha um movimento tipo de caráter espontâneo, como foi o 2013, né, que você tem uma enorme mobilização muito além do poder organizador que pudesse ter este ou aquele. Agora, vamos ver o que dá. 15 mil pessoas em São Paulo não é desprezível, sobretudo porque até pouco tempo atrás a gente botava no máximo 2 mil pessoas para o 1º de maio. Estava fraquíssima a capacidade de mobilização da esquerda. Então, é um sinal. Vamos ver até onde isso pode ir. Agora, eu acho que é importante a combinação de elementos pode ser muito positiva do ponto de vista de mobilização, porque a redução do imposto para os mais pobres, a isenção, é um elemento muito forte do ponto de vista de impacto. As pessoas... Existe
Não é por acaso que o governo, que o pessoal do Congresso começou a dar atenção para esse tema, né? Quer dizer, e o Hugo Mota, inclusive, teve que engolir, entendi, de alguma forma encaminhar isto e a pauta do imposto dos mais ricos, entendi, que eles certamente são contra, mas eles sentiram o calor no pescoço, o bufar, entendi, das redes. Houve uma mobilização forte, uma pressão das redes nesse momento sobre esse tema foi muito significativo e isolou o discurso bolsonarista que era contra. Então, acho que a combinação, e esse é um fator de mobilização forte das pessoas, né, mais de massa, digamos assim. Então, combinando os diferentes aspectos, eu acho que o fato de que você tinha duas bandeiras na manifestação de São Paulo, uma tocando o tarifaço, que é a questão, né, digamos assim, do nacionalismo, quer dizer, e a outra tocando a questão dos impostos, que é a questão do bolso das pessoas, é uma combinação muito boa politicamente, acho que deve ser mantida, entendi, articulada de uma forma permanente. Aliás, sempre me surpreendeu há muito tempo, acho que eu escrevi uns artigos no começo do governo do Lula, em que eu disse assim, olha, elementos centrais, entendi, para conseguir fazer alguma coisa, começar a pensar fazer alguma coisa, estando no governo, é você fazer a reforma tributária. E a reforma tributária é essencial para você garantir, quer dizer, recursos para o Estado, mas mais do que isso, é o seguinte, ela é um elemento de justiça social muito importante, entende? E ela tem um poder de mobilização muito grande. Entende? Então, a exposição... E o governo não fez isso, quer dizer, foi levando por aqui, por ali, acabou muita negociação de bastidor, muito pouca mobilização, muita pouca informação para a população do que era o significado desse debate. Ficou um debate meio técnico, a gente não pegou sensibilidade e acabou virando aquela primeira reforma da Previdência, da tributária, que era simplesmente a reorganização dos impostos, a simplificação de impostos, que é uma coisa que todo mundo queria. Os próprios a direita queria, enfim, a Faria Lima queria, todo mundo queria esse tipo de simplificação. Mas isso aí, o povão não olha para esse negócio e diz assim, o que eu tenho a ver com isso? Como é que ele chega no meu bolso? É uma discussão muito complexa. É o IVA, é o não sei o quê, não sei o quê. E, sobretudo, você tem o imposto não caiu. Ele simplificou o sistema, mas os impostos não caíram. Por quê? Porque a quantidade de isenção de benefícios excepcionais para os mais variados setores, mas em particular para o agronegócio, fez com que, para você não perder renda, você teve que manter o patamar do geral do imposto bastante alto. Então, ele acabou sendo apenas uma reforma de caráter, digamos assim, simplificador do processo de taxação, mas não teve impacto real sobre a população, nem na discussão, nem na resolução final. Eu acho que voltou agora o tema, com muito atraso, e ele foi... Eu acho que o Haddad foi um que começou a bater muito seriamente nesse treco. Olha, o que significa... Mesmo a discussão do IOF, que é uma discussão ainda meio remota para a população, mas ele foi batendo muito o seguinte, olha, quem é que vai pagar esse imposto? Entende? Qual é a diferença entre o imposto pago pela população e o imposto pago pelos mais ricos? Que hoje em dia a correlação entre o povão, quer dizer, e o primeiro andar é 3 vezes. Tem 3 vezes. Os pobres pagam 3 vezes mais imposto em termos relativos do que pagam os mais ricos. Então, essas coisas pegam. Essas chegam, as pessoas digamos assim, se inserem dentro dessa problemática, se sentem parte dela. Isso é um elemento essencial para a mobilização. Sem isso, não tem. Então, eu acho que essa combinação atual de temas político-econômicos e até ideológicos, né, do nacionalismo, então, acho que pode dar um caldo muito interessante se a esquerda souber jogar. Né? Quer dizer, muito disso vai depender do próprio comportamento do Lula. Eu acho que ele tem tido uma postura bastante correta até agora. Acho que ele, inclusive, ele não rechaçou de cara a questão da negociação, né? Então, vamos mobilizar o Itamaraty, a OMC, etc. Vamos negociar, quer dizer, essa questão do tarifaço. Mas, na verdade, a questão central, quer dizer,
é de que o que é negociável não é o que o Trump botou na mesa. Isso não é negociável, isso ele está dizendo que não é. Então, não podemos negociar a nossa lei, entende, a nossa Constituição, entende, o nosso judiciário, a independência dos poderes, nem que ele quisesse. Entende? Ele não tem poder para isso. Então, a abordagem está sendo uma abordagem correta, a meu ver, até agora. Eu acho que realmente o discurso meio... Eu diria assim, é a má vontade permanente, mesmo que quando o Lula acerta, tem sempre um mães. Né? Mães, ele podia ter sido assim, mães, você fez aquilo outro que provocou isso. É síndrome de Eliane Cantanhede, que assim, levanta o dedinho assim, porque o Lula... Enfim, isso aí é que não pode... não vai prevalecer, não está prevalecendo. E foi interessante ontem, só corroborando isso que você acabou de dizer, na entrevista que o Lula deu ao Jornal Nacional, que foi uma entrevista muito forte, né? Não se curvou a Trump, partiu para cima mesmo do Trump, mas no momento em que ele foi perguntado sobre como é que se sairia desse imbróglio, ele fez referência, não, isso cabe ao Itamaraty, isso cabe aos setores do governo, do campo... Ou seja, ele bateu, ou melhor, ele replicou aquilo que teria que ser replicado com bastante firmeza, mas abriu a porta às negociações. Né? Não te parece isso também, Normando? Eu acho que sim, foi realmente o recado que foi dado. Ou seja, vamos negociar institucionalmente pelas vias que existem nas relações internacionais, né? E marcou posição na risca do chão, né? Se foi bode, é uma possibilidade, como o Jean disse no início, de ter sido um bode na sala mesmo. Se foi bode, já fica listado como inegociável. Agora, tem um outro acerto que eu vejo nessa resposta do Lula, que foi ele ter previamente combinado com o Supremo, com o Barroso como presidente do Supremo, sim, que o Supremo não responderia. Né? Isso não é só preservar a instituição, é impedir também que o Barroso faça besteira. Né? Porque a possibilidade, né, do ultraliberal Barroso ir e negociar e fazer um acordo é bastante razoável. Barroso é um jurista descartável, é um dos mais lamentáveis das indicações para o Supremo que o PT fez. Quem conhecia ele aqui do Rio de Janeiro como procurador, né, deveria ter vetado essa possibilidade, mas o fato é que, na época, o ultraliberalismo dele era, de certa forma, celebrado por alguns juristas do Rio de Janeiro, progressistas, avançados, que viam alguma luz em ele resgatar Jean-Jacques Rousseau. E o problema é que esse discurso dele se articula, né, com a visão americana de direito. A gente está falando de dois padrões civilizatórios muito diferentes. A escola nossa, que é a romano-germânica, deriva lá do direito escrito, e que não é sistematizada no Império Romano, isso é uma bobagem da construção da história do direito, ela é sistematizada no século XIX, mas deriva do direito escrito. Né? Aqui um parêntese só para explicar uma contradiçãozinha. O direito ele se desenvolve no sentido da universalização de direitos. Mas desde que existe direito escrito na antiguidade, há uma contradição da luta de classes entre o direito escrito e o direito praticado. Que o direito praticado é para proteger os poderosos. No direito do costume, do common law, que é o britânico e o norte-americano, que o Hobsbawm falava que era coisa de magos em volta do caldeirão de bruxas, né? É um direito muito mais bárbaro, muito mais incerto, muito mais aberto às contradições do poder entre o direito escrito e o direito praticado. E lá, rigorosamente no direito americano, se negocia tudo. Não tem essa coisa do interesse nacional,
não tem a ação criminal de poder público, de iniciativa do poder público. No Brasil, por exemplo, se ficar caracterizado um homicídio, o Estado não pode negociar. O cara é culpado, não tem como negociar. Nos Estados Unidos negocia-se absolutamente tudo. O cara é um criminoso condenado, mas se ele delatar outro, aí muda para uma prisão domiciliar ou entra no programa de proteção a testemunhas. E a mesma coisa se dá nas relações internacionais. Vide o que foi o escândalo, né, a aberração jurídica, que é o acordo da Petrobras com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos no âmbito da Lava Jato, que é uma interferência, aquilo já foi uma interferência, né, no judiciário brasileiro e na soberania nacional. Então, eu acho que o Lula foi muito prudente em deixar o Supremo de lado, não só para preservar a instituição, mas também para evitar uma eventual entrega, né, de soberania da parte do Barroso. Jean, vamos voltar a falar um pouco das ruas, né? E de rua você tem um pouco de experiência, né? Das manifestações de 68. Veja, quando eu penso aqui, as manifestações de 68 tinham, digamos, um determinado número muito restrito de bandeiras de luta, né? Havia a divergência entre as organizações sobre o que fazer, como lutar contra a ditadura, né, se com armas na mão ou nas ruas, né, com as mobilizações, com as manifestações, mas, de toda forma, havia um discurso uníssono de combate à ditadura. Nas manifestações de 2013, houve uma cacofonia, né? Era uma quantidade impressionante de bandeiras de luta naquela fase posterior ao passe livre, né? O que te parece? Qual é o limite razoável para que determinadas manifestações não se percam, como acabou acontecendo com 2013? Você falou aí de como o discurso da taxação dos super ricos é um fator mobilizador, de como agora, né, o aumento da taxa do valor da isenção de imposto de renda também é importante. Esse elemento agora do nacionalismo, né, da luta contra a arrogância, a prepotência imperialista de Trump. Caberia nesse espaço também a luta contra a jornada 6.1. Qual é o limite, com base na tua experiência, de bandeiras que poderiam ser levantadas para uma possível retomada das manifestações de rua, que vão ser fundamentais para o processo político de 2026? Olha, acho que tudo depende de qual é o objetivo de cada um desses processos. Quer dizer, no nosso período de movimento estudantil, do período 64, 68 até o AI-5, que depois a conjuntura muda completamente, você tinha o elemento central da mobilização estudantil, digamos assim, alvo maior, era a luta contra a ditadura. Na verdade, era uma denúncia do processo de repressão. Embora em cada desses momentos de mobilização você tinha uma raiz, digamos, mais concreta nos interesses dos estudantes. Podia ser a questão dos excedentes, a ampliação do número de vagas da universidade, a questão do pagamento de anuidades ou não, questões, inclusive, de melhoria do ensino. Você tinha muita coisa concreta. Eu fui presidente de diretório acadêmico e eu diria que a gente só conseguiu dar um passo no sentido da mobilização política maior de luta contra a ditadura através de muitos passos, 3 anos seguidos de atividade política interna na faculdade, centrada em questões que eram nossas, né? Ensino de química, eu era faculdade de engenharia química, o ensino, a questão do perspectiva de emprego, que já era um passo maior, o que nós formados seríamos ao chegar no mercado de trabalho. E tinha toda uma série de discussões que as pessoas iam
incorporando elementos políticos pouco a pouco, e finalmente você chegava na questão, olha, o regime militar que está fazendo uma reforma universitária, que vai nos pegar pesado. Então, tinha uma proposta muito forte, que nos afetaria relativamente menos, porque a gente já estava num processo avançado, mas os que viessem depois de nós na universidade pagariam um preço alto, pela reforma que os militares estavam fazendo. Então, essas coisas todas sensibilizavam muito. E aí tinha um ingrediente final, era o quê? Você indo se manifestar, e normalmente a gente tentava começar com manifestações que não fossem manifestações de confronto e de violência, não tinha conversa, porque a polícia vinha metendo o cacete. Então, a repressão dava o passo final da politização. Disse, olha, isso aqui é um regime ditatorial, ele não permite a liberdade de manifestação, a liberdade de você reivindicar, ele trata a gente na porrada. Então, você tinha... Esse era o objeto, você colocar as coisas. Agora, veja, você conseguia, com isso, polarizar amplamente a base estudantil do país. Lembremos que, em 68, no Congresso da UNE, você tinha praticamente todas as faculdades do país estavam representadas. Você tinha um negócio muito amplo. E tanto é que, quando prenderam o Congresso de Biúna, com 700 e tantos líderes do país inteiro, no dia seguinte tinha manifestação no país inteiro com gente que não eram as principais lideranças. As lideranças eram presos. E aí, no entanto, teve uma enorme onda de manifestações imediatamente depois do Congresso de Biúna. Então, isso é a história de você levar o movimento a uma politização e a uma questão de se opor à reforma universitária, uma coisa concreta, quer dizer, e, sobretudo, a questão da oposição à ditadura, tinha um impasse que era o seguinte: o que você propõe contra a ditadura? O que você propõe, quer dizer, você é contra a ditadura, você quer derrubar a ditadura? Entende? Você propõe o quê, quer dizer, no lugar? Aí a esquerda se dividia. Entende? Porque isso deu um tremendo chacoalhar, inclusive na faceta dos 100 mil, que tira uma delegação, que até hoje não tem muito claro quem é que bolou a ideia da delegação para ir lá e negociar com Costa e Silva, né? O fato é que eu vi depois, pelos resultados e conversando com um ou com o outro, que a ideia era chegou-se em Brasília, saindo de uma manifestação gigante no Rio de Janeiro e manifestações pelo país inteiro, algumas até proporcionalmente maiores, pensando na população das cidades em questão, como Fortaleza ou Recife, ou mesmo Porto Alegre, proporcionalmente talvez fossem até maiores, e os caras chegam com 4 representantes, era 2 estudantes, era uma manifestação, era uma chamada Comissão Popular, que eram 2 estudantes, um professor e um padre, que representavam a massa. Eles foram eleitos, entre aspas, na manifestação dos 100 mil. E ele chegou em Brasília para conversar com o ditador, foi uma surpresa ele receber, né? Foi uma negociação do pai do Franklin Martins, que era senador, ele negociou lá, então, arrumou a conversa, o Costa Silva resolveu conversar. E aí a questão crucial daquele momento é o seguinte: o que uma comissão dita popular, tirada no final de uma manifestação com 100 mil pessoas, leva para o ditador? Qual é a reivindicação principal que ela põe? Aí foi tudo reduzido na reivindicação estudantil. Mas assim, olha, 100 mil não era uma manifestação estudantil, era uma manifestação muito maior do que os estudantes. No Rio de Janeiro não tinha nem 10 mil estudantes universitários. Então, você tem uma manifestação de 100 mil, é realmente uma massa popular grande que aderiu, entende aquilo. Então, você chega lá e reduz tudo aquilo, que era uma luta centrada, discursos todos, não era um discurso estudantil, era um discurso contra a ditadura. Você chega lá para o ditador e diz assim: olha, nós somos contra, nós queremos uma reforma universitária, nós queremos a reabertura do regime do calabouço e queremos que os presos estudantis, os estudantes que estão presos sejam soltos. No caso era eu e mais 3 que fomos presos dias antes que deu o estopim para aquela sequência de manifestações. Ou seja, depois eu disse assim: mas por que vocês não levantaram nada em relação a questões da liberdade, da liberdade de manifestação, a questão do direito de organização dos partidos, enfim, a chamada agenda democrática? Não. E por que não? Não, porque você não pede para o ditador que ele vai adotar uma agenda democrática. Eu digo, para o ditador não, mas para o público em geral, que é o que interessa, sim.
Entende? A agenda democrática era a agenda do momento. A gente não atinou, porque o pessoal que era da luta armada achava que isso era uma bobajada, bobajada não, mas que, enfim, o movimento estudantil não era a coisa mais importante a fazer naquele momento, a questão era preparar a luta armada para derrubar o regime. Já a Ação Popular, que era o meu partido, que tinha a presidência da UNE com o Luiz Travassos, a gente queria uma agenda democrática, mas também não acreditava que fosse possível, entende, você colocar a agenda democrática na ordem do dia da transformação, quer dizer, da mudança do regime. Então, o que a gente virou? Sucessão de ondas de manifestação, quer dizer, você fazia mobilizações, esbarra. Quando veio o AI-5, aí parou. Entende? Aí você tem um longo período de paralisia do movimento, que ele não tinha mais como se exprimir. Não só pela repressão, mas também porque não tinha o gancho de aliança com a sociedade que a agenda democrática faria. Isso foi sendo construído na década seguinte, depois, né, nos anos 70, porque isso foi sendo construído. E ao final, o que era isso? A Constituinte. Entende? Era a quintessência da proposta de transformação era essa, nós queremos que saia a ditadura e que venha uma Constituinte para você recompor o corpo da República, entendia? E o regime democrático. Isso é uma historinha, para a gente explicar a pergunta que desculpe, Marco, eu fui muito longe em contar a história antiga. Mas essa primeira parte da tua resposta foi bem precisa ao dizer o seguinte: toda manifestação, todo ato, ele precisa apresentar demandas para o que se quer colocar no lugar, ou pelo menos, não no caso da presidência Lula, um conjunto de propostas que precisam ser incorporadas pelo governo Lula nessa reta final do terceiro governo e no eventual quarto governo. Passa por aí, né, Jean? Exatamente. Agora, aí é a questão. 2013, que não tinha esse tipo de nenhuma organização coordenadora. E nos anos 60, o movimento estudantil tinha uma estrutura nacional da UNE, de todas as estruturas de diretórios acadêmicos, diretórios centrais de universidades, etc. Tinha uma estrutura organizada que, com todas as suas contradições, mantinha uma articulação capaz de, digamos, dar rumo, né, conduzir esse conjunto. Em 2013 não tinha nada disso, não tinha partido nenhum puxando aquele negócio. Você tinha um movimento incipiente contra lá o aumento das passagens em São Paulo, que era uma coisa muito localizada, e aquilo vira um estopim. Começa a somar quer dizer, destampou a panela de pressão e todo mundo resolveu dizer o que queria. Todo mundo, inclusive a direita. Né? Quer dizer, resolveu se manifestar naquele momento. Eu acho que o governo e a esquerda perdeu completamente, a noção do que fazer naquela altura, não sabia mais como propor, perdeu a rédea, a direita tomou o comando daquele negócio, talvez até porque era mais ágil no sistema de mobilização em rede, né, virtual do que a esquerda, que continua ainda muito fraca nesse sentido. Mas o fato é que aquilo foi perdendo, ele virou um conjunto de manifestações contra o governo. No começo não era isso. Era um conjunto de manifestações por alguma coisa, depois era um conjunto de manifestações contra, ou ia a favor. Aí começou a favor da ditadura, a favor da volta dos militares, etc., que foi o dominante no final daquela sequência de manifestações. Agora, na situação atual, quer dizer, é realmente uma coisa delicada, porque ao mesmo tempo, você não. Quanto mais expressões de reivindicativas, né, político-reivindicativas, sejam colocadas num processo de mobilização, em princípio é melhor. O que você não pode é não ter um eixo articulador. Senão você fica aquele somatório. Não, eu quero uma coisa para o meu bairro, entende? Quero saneamento no bairro tal, eu quero não sei o quê. Eu vi algumas manifestações no tempo aqui no Rio de Janeiro, nas manifestações contra o Bolsonaro, de 21, 22, por aí, você tinha muito disso. Isso aí, bandeiras e bandeiras e bandeiras das mais variadas coisas. No fim, você não sabia exatamente, entendeu, o que que aquele conjunto representava. Então, tem que ter algum fio condutor dentro dessa coisa. Eu acho que sim, incluir a questão do 6x1 seria uma coisa importante, porque é uma coisa de sensibilidade grande.
O problemático, quer dizer, que é o seguinte, é porque o ideal é que você tivesse um conjunto de reivindicações mais conscientes, quer dizer, na massa, que indicasse que rumo o país deveria seguir. Nós estamos permanentemente vivendo, acho eu, desde algum tempo, com uma posição de barrar o pior. Então a gente vai fazer aliança com todo mundo, porque se não for assim, o Bolsonaro volta, ou vem um bolsonarista qualquer aí, entende? Ou o bolsonarista chegaria ao seu golpe. Enfim, nós estamos sempre muito na defensiva e sem propostas que pudessem ser, digamos, mobilizadoras para o que a sociedade precisa para o futuro. 6x1 é muito importante, hoje, agora. Né? O que você precisa de médio e longo prazo são transformações muito importantes que não estão nem na ordem do dia. Então, acho que abrir o debate em torno do que seria um projeto de país, quer dizer, não pode ser contraditório com você se mobilizar no momento em função dessas coisas que estão no jogo. Mobilização é mobilização. Agora, nós estamos uma eleição daqui a um ano e pouco. Acho que a esquerda tem que se mover, não para sair das manifestações, mas levar as manifestações e entre si, entre as parcelas organizadas da sociedade, discutir o que nós queremos, quer dizer, qual é o futuro que a gente tem na cabeça, que a gente tem projetado, porque isso aí não existiu até agora no debate. Mas, na verdade, desde a eleição do Lula, a primeira delas, quer dizer, que o debate se resume mais ou menos em como é que a gente vai gerir o capitalismo que existe e como é que nós vamos fazer ele ser menos cruel do que ele é. Entende? Mas não tem nada que diga, vamos mudar. E quem pegou a bandeira da mudança foi a direita. A direita acabou, nós somos contra tudo. Eles não dizem, eventualmente até são a favor de coisas que são sinistras. Eu sou a favor de uma ditadura, só a ditadura vai resolver, isso que tal, vai limpar o país, aquele discurso velho. Mas, enfim, era um discurso, era uma proposta. E a gente ficou batendo cabeça, nós somos contra aquilo, somos contra aquilo outro. Garantir as instituições democráticas é fundamental, mas não basta. Entende? Senão nós vamos estar... Se jamais a gente conseguir segurar a onda, né, e reverter a onda do bolsonarismo da direita e ir para o Lula 4, gente, nós precisamos... Tem que ser mais do que foi até agora. E isso é muito complicado, porque eu senti isso. Mais do que nunca na história do Brasil, tem gente... Não dá para jogar as fichas todas da eleição presidencial, porque o presidente hoje em dia tem muito pouco poder. Entendeu? Ou a gente consegue meter a cunha nas eleições proporcionais, quer dizer, fazer uma representação significativa, que a nossa foi muito pequena. Entendeu? O máximo que a esquerda conseguiu botar no Congresso foram 150, 140 e poucos deputados na Câmara. O Senado, com relação, até pior. Então, esse projeto tem que começar a ser pensado nesse sentido. O bolsonarismo pensa nesse sentido. O bolsonarismo está postando o seguinte: eles querem mudar as leis, talvez precisamos de maioria total no Congresso, na Câmara e no Senado, para mudar a legislação a favor do regime ditatorial que eles estão projetando. A começar pela anistia de todos eles e etc. e tal. É mais ou menos assim o que eu posso dizer em relação a esse processo agora de manifestações. Quer dizer, e o que ele poderia, de qualquer forma, até para, digamos assim, num programa mínimo da gente evitar o pior para o ano que vem, já demos um passo importante à frente. Bom, a gente está chegando ao fim desse programa e eu queria convidar a nossa audiência a assistir amanhã, domingo, uma entrevista com o comunicador e pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, Ivan Moraes. O programa já foi gravado, uma bela conversa, uma instigante conversa sobre as relações entre comunicação e política de esquerda. Mas queria fazer um segundo programa, um segundo convite à nossa audiência, porque na próxima segunda-feira nós inauguraremos o estúdio Roberto Saturnino Braga, no centro da cidade, no escritório do Normando Rodrigues, o nosso companheiro Normando Rodrigues, e daqui para frente, alguns dos programas, alguns dos trilhos da democracia serão gravados lá, e eu acho, Normando, que esse caminho proposto pelo Jean,
né, de pensar um Brasil que vá além da administração, da gestão do capitalismo e de uma política de redução de danos, né? Eu acho que os nossos debates daqui para frente poderiam ser esses, mirando 2026 e além de 2026, além daquilo que acabou se transformando o horizonte de boa parte das esquerdas. Normando, eu queria que tu... Muito obrigado, Jean. O Jean vai estar presente na próxima segunda-feira. E, Normando, eu queria que tu finalizasse o programa de hoje fazendo esse convite aí à nossa audiência. Por favor, Normando. Não, o convite já está feito, eu só vou reforçar a ideia da gente ter um estúdio dentro do escritório, viabilizar a comunicação o máximo que a gente possa, com qualidade, com tudo necessário. Agora, o fundamental não é, né, a máquina, o espaço, o lugar, o fundamental é o eixo, o fundamental é o conteúdo do discurso. Eu acho que o Jean-Marc foi muito preciso e muito propositivo nesse sentido, né? A responsabilidade que cada um de nós tem, que é aquela responsabilidade mínima de quem tem mais capacidade de voz do que a massa, é de estar apontando o horizonte, estar apontando a utopia. Isso tem que ser resgatado, a gente tem que deixar de ser o síndico do neoliberalismo, né? Sair das cordas e pensar e vender o futuro, que é para isso que a esquerda existe. Muito bem, grande abraço, Jean, um grande abraço, Normando, uma saudação à nossa audiência. Jean, quer falar ainda? Bom fim de semana para vocês. Para vocês todos. Abraço. Um grande abraço. Abração.